Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Você não aprendeu a falar inglês. Deixou que a falta de tempo e dinheiro virassem obstáculos para não ir além. Mas agora você vai conseguir. Com a Wizard. A metodologia Wizard vai além da sala de aula. Te acompanha 24 horas por dia e te faz se sentir seguro. Acredite na escola comprometida com você e seu aprendizado. Wizard, você é bilíngue. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Estou aqui hoje para compartilhar com você mais um episódio da nossa série Textos muito conhecidos, muito citados, pouco entendidos, pouco compreendidos. E hoje eu quero trabalhar em cima de um texto, que é um texto muito citado por muitas pessoas, pessoas até boas de coração, pessoas até sinceras na alma e até sinceras na fé, mas mal instruídos. A sinceridade na fé não é um pré-requisito que sustenta por si só uma vida cristã. Jesus vai dizer para o seu povo: errais em não conhecer as Escrituras e o poder que nelas há. Então tem muita gente sincera na fé, ou seja, acredita em qualquer coisa, acredita de qualquer jeito, mas não obtém êxito na vida cristã porque se distancia da verdade. E existem algumas pessoas cujo caráter é duvidoso e justificam a ignorância bíblica com a própria Bíblia. E esse é um texto mais utilizado por aqueles preguiçosos que não querem conhecer as Sagradas Escrituras, que não querem conhecer a Palavra de Deus, que ficam se escondendo atrás de desculpas esfarrapadas, mal engendradas, e até mesmo levianas, porque usam da própria Bíblia para tirar a autoridade do conhecimento bíblico. Vamos então conhecer esse texto? Esse texto se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 6. Vou ler apenas o versículo no qual a frase aqui muito citada está inserida. Depois eu explico o contexto. Diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Bom, esse é um texto muito complexo. Como ele é utilizado normalmente? Pessoas que não querem estudar Bíblia, pessoas que acham que o ensino teológico, que o ensino bíblico, ele é dispensável ou, quem sabe, menor do que a experiência espiritual, Dizem que a letra, ou seja, a palavra mata, mas o Espírito é que vive. O importante é ter o Espírito. Essa é um grande engodo, essa é uma grande mentira, assim ensinada, assim pregada. Mas, pastor, o Paulo não falou isso? Falou. A questão não é o que ele falou, mas a questão é o que ele quis dizer com isso. O ensino bíblico, a leitura bíblica, ela não fica, em hipótese alguma, refém à sua percepção. Ela está dentro de um contexto, ela tem uma história, ela tem um sentido, ela tem um significado. E esse significado, mais uma vez eu afirmo, não é refém, não é cativo do que você acha, de como você interpreta. Embora algumas pessoas ventilem, e reivindiquem aí uma autoridade para interpretar a Bíblia como ela quiser, não é bem assim. Você tem liberdade sim para ler e interpretar e aplicar na sua vida, mas você não tem o direito de mudar o sentido bíblico. E é isso que está acontecendo aqui. Paulo está falando para uma geração que viveu por anos e anos, por décadas e décadas, por séculos e séculos, entendendo que a obediência à letra por si só, ela era suficiente para que você tivesse a sua religiosidade, a sua espiritualidade ok diante de Deus. E não é assim. Não era
E não continua sendo. Por quê? Porque existem muitas pessoas também que vivem de uma metodologia. Algumas pessoas que acreditam de alguma maneira que um método ele pode sustentar você espiritualmente. Existe isso nas aulas mais tradicionais e nas aulas menos tradicionais também. Existem pessoas que, por saberem alguns textos bíblicos, por serem criados na igreja, por serem, de repente, ali ministros de alguma coisa na igreja, terem suas funções, né, ou estarem inseridos dentro de um contexto religioso, acham que estão crentes, que estão bem, que estão agradando a Deus, né? Por ler a Bíblia todo dia, por fazer algumas coisas que ela acha importante para Deus, né? Ela está ok, ela não precisa fazer mais nada. Em contrapartida, lá no outro extremo, tem pessoas que rejeitam absolutamente a palavra de Deus, mas querem orar, querem ministrar na vida de outras pessoas, querem pregar, querem viver naquela espontaneidade espiritual, naquele frisson espiritual, sentindo, se emocionando. Nós temos erros nas duas extremidades, nas duas polaridades. Né? Filho de crente não é crentinho. Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu entrei na igreja. Né? Ou seja, ser membro de uma igreja é a coisa mais fácil do mundo. Você sabe que o diabo coloca muita gente na igreja para que elas ali, enganadas, né, elas achem que elas estão ok e continuam servindo ao diabo dentro da igreja? Pessoas que não têm piedade, pessoas que não têm amor ao próximo, pessoas que são faladeiras, pessoas que são criadoras de confusão, estão vivendo no meio da igreja e acham que são crentes. Mas quem separa o joio do trigo é o Senhor, não sou eu, o pastor, nem ninguém na igreja. Eu acho que nós precisamos ter a clareza de pensar que o cristianismo, né, ele não é o que as pessoas dizem que ele é. Você não pode ver o cristianismo na sua essência na vida de uma pessoa que falta, na vida de uma pessoa que falha. É lógico que o verdadeiro cristianismo vai ser visto no meu testemunho. É lógico que o verdadeiro cristianismo vai ser visto na minha vida. Sabe aquela história? Não, entra na igreja, mas olha para Jesus, não olha para o teu irmão não. Isso é mentira também. Isso é uma grande mentira que se fala nas igrejas. Como que a pessoa vai saber se o cristianismo é uma coisa boa, né, quando eu vejo pessoas que pregam aquilo ali, não vivendo aquilo ali? Eu tenho que acreditar que o cristianismo pode ser diferente na vida de outras pessoas também. Eu não posso pegar um caso específico e dizer o cristianismo é ruim porque aquela pessoa não vale nada, porque aquela pessoa não tem ética, não tem moral, não tem respeito próprio nem do outro. Eu preciso olhar e ver o que a coisa é de fato. Né? E conhecer a Bíblia é o caminho para isso. Conhecer as Sagradas Escrituras e ser confrontado por elas é a resposta para isso. Então, Paulo está falando para uma igreja que fazia um monte de coisa errada, que vivia de maneira errada, mas porque conheciam alguns textos bíblicos, porque obedeciam a regra da lei, se achavam crentes e se achavam em dia, em ordem com Deus. Mas Paulo fala assim, essa lei no Antigo Testamento era assim. Mas na nova aliança na qual vocês estão inseridos, essa lei, ela perde a sua substância, ela perde o seu efeito por si só. Né? Quando eu digo lei, entenda letra. Né? Essa letra, essa palavra que te amarra nas obrigações, ela não vale na nova aliança. Você não é salvo na nova aliança pelo sacrifício, pela observância da letra da lei. Né? Você é salvo pela graça de Cristo Jesus. E quem te vivifica é o Espírito Santo de Deus. Mas que não deixa de usar a palavra para ser o meio, o canal de vivificação para você. A palavra de Deus na teologia reformada, ela é considerada meio de graça. Sabe o que é meio de graça? É o meio pela qual a graça alcança você. Se você acha que você pode viver uma espiritualidade alheia
de qualquer tipo de conhecimento bíblico, você está vivendo uma religião vazia, uma religiosidade, uma teatralidade cênica que acontece em muitos lugares. O que tem em muita igreja é teatro. E aí o camarada justifica que ele não precisa de muita teologia porque a letra mata, mas é o Espírito que justifica. O Espírito vai te justificar e vai te vivificar através de quê? Através da palavra. O que Paulo vai ensinar no contexto para a igreja de Corinto é o seguinte: nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ele vai dizer na própria carta aos Romanos e também na própria carta aos Coríntios que a palavra de Deus é o poder de Deus para aqueles que creem. É loucura para os que não creem, mas a pregação é poder de Deus. Agora, não é uma pregação morta, não é uma pregação só de informação. Eu não estou aqui só para te informar, mas eu oro para que o Espírito possa vivificar a tua vida, corrigir os meus, os seus erros, porque somos seres absolutamente errantes. Andamos peregrinos nesse mundo errando, falhando, tropeçando aqui. Nós precisamos, pelo poder da palavra de Deus, levantar a cada tropeço, a cada falha, a cada erro que nós cometemos e continuar caminhando pela graça que está em nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, que Deus te abençoe. Não entra nessa de que a letra mata, que a palavra de Deus mata, não. A palavra de Deus, ela te salva. Paulo vai dizer, como crerão se não há quem pregue? A palavra de Deus, ela tem a centralidade, mas o que ele está dizendo é que essa palavra, ela precisa ser ungida pelo Espírito, ela precisa ser encharcada pelo Espírito, ela precisa andar de maneira coadunada com o Espírito. Submeta tua mente ao conhecimento da palavra. Sai dessas experiências, sai dessas falas aí que te levam a apenas sentir, a ver uma maravilha que não é maravilha, a ver uma revelação que não é revelação, a ver qualquer coisa que seja diferente do Evangelho que o apóstolo nos ensinou. O Evangelho que Cristo deixou para mim e para você. Então, a palavra de Deus, ela te salva, ela te abençoa, ela te dirige. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lei que mata, a letra que mata, é aquela letra seca no coração de gente que não tem amor, é aquela letra seca na mente de gente que quer inverter o Evangelho, é a palavra na boca de Satanás que cita a própria Bíblia para fazer com que Jesus entre em tentação. Lembra disso? Satanás usou a própria Bíblia. Ali a letra era morta, porque não vinha do Espírito Santo de Deus. Cuidado para você não virar um leitor bíblico, um crítico bíblico, um chato da Bíblia, que só pega a Bíblia para ficar cobrando a vida dos outros, para ficar comparando a vida dos outros, para ficar apontando o erro dos outros. Usa a Bíblia para abençoar, usa a Bíblia para corrigir com amor, usa a Bíblia para te inspirar, para te motivar, para te encher de coragem e de esperança. E fazer com que a sua vida seja uma pregação exponencial para todas as pessoas que estão ao teu redor. Amém? Essa é a minha mensagem para você hoje. A letra não mata. A letra vazia mata. O que mata, na verdade, nem é a letra, mas é o leitor que se mata a não entender o que ele está lendo. Tá bom? É isso que Paulo quis dizer para a igreja de Corinto. É isso que eu quero dizer para a igreja que está me assistindo hoje, seja de qualquer igreja ou não seja de igreja nenhuma. É uma oportunidade de você conhecer a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida rica e abundante. Semana que vem estamos aqui com o programa Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.